Cumprimento a todos com carinho, com afeto, com alegria, pela oportunidade de nos encontrarmos esta noite. Pelo entusiasmo de todos em estarem aqui para ouvir as palavras de um palestrante que tem a intenção de estimular reflexões. Pedindo a Deus que as palavras venham ao encontro do coração, da mente de cada um, de modo que possam suscitar pensamentos elevados, que deem apoio para suportar os desafios, as dificuldades que passamos aqui na Terra. Pensamentos voltados ao coração e ao espírito de cada um de nós, que consigam mostrar a beleza que é poder estar vivo e saber viver. E compreender a magnitude da criação. E compreender o nível em que estamos dentro desta magnitude, deste esplendor do Criador. Eu cheguei domingo à noite, segunda, da Holanda. Comecei a avaliar, quando aqui cheguei para esta palestra, dois aspectos interessantes. Na Holanda são 5 horas a mais. Eu ainda estou me adaptando ao fuso. 5 horas a mais, se nós considerarmos 5 horas a mais aqui, agora, nós estaremos falando do futuro. São 8h10, mais 5 horas é futuro. Eu vim do futuro, então. Interessante. E quando fiquei, sempre eu venho um pouco mais cedo, fico cerca de meia hora no meu carro, meditando, orando, pedindo a Deus que me ajude a ser útil. E hoje eu vi a magnitude da lua que nós temos essa noite. Maravilhosa, fantástica. Olhem para a lua quando saírem aqui desta casa. E a lua, em comparação com o nosso planeta Terra, que é um pequenino grão de areia no cosmos, é muito menor. A Lua, o nosso satélite, dentro da Via Láctea, onde nós estamos, com mais de bilhões de planetas, mostra claramente a grandiosidade da criação, o esplendor da criação, o equilíbrio da criação, as leis naturais, as leis físicas, as leis da química, as leis da biologia, a uranografia, que estuda todo esse comportamento cósmico, tudo isto fruto da criação, fruto de uma inteligência, de uma onipotência, de uma onipresença, que não está presente somente no que diz respeito à matéria, mas sobretudo no que diz respeito à energia que nos compõe. Toda esta grandiosidade nos torna tão pequeninos. Se considerarmos a Terra como um pequenino grão de areia no contexto cósmico, e nós, seres humanos na Terra, olhando materialmente esta grandiosidade, nós somos muito pequeninos. E aí vem a consequência deste pensamento. Ele sabe o meu nome. Deus sabe o nosso nome. Tão pequeninos, dentro do contexto da criação cósmica, dentro do contexto das inúmeras moradas da casa de Deus, num contexto diversificado, no planeta Terra já muito diversificado, imaginemos nos bilhões e mais das galáxias, planetas que existem
no universo cósmico, a maravilha da criação. E Deus sabe o nosso nome. Sabe o nosso nome porque somos energias geradas pelo Criador, na busca de uma vibração que nos faça sentir cada vez mais esse Criador em nossos corações, em nossas mentes, em nossos espíritos. Aqui estamos visíveis à retina e invisíveis aos nossos olhos, muitos que com vocês chegaram e muitos que aqui estão trazidos. Alguns para ajudar, a maioria para ajudar. E toda oração preparatória para este encontro, ela busca a harmonia, a paz e o equilíbrio para que quando todos nós daqui sairmos, tenhamos um pouco mais de harmonia, de paz e de equilíbrio em nossas vidas. Num mundo ainda tão belicoso, num mundo ainda tão longe de compreender a grandiosidade da criação e de compreender que nós somos feitos para sermos felizes, para sermos cada vez mais elevados, cada vez mais vivenciando as alegrias de poder ser útil. Todos nós que aqui estamos temos o compromisso de ajudar, muito mais do que sermos ajudados. Porque é ajudando que se é ajudado. Sobretudo, quanto mais buscarmos ser luzes para o outro, quanto mais iluminarmos caminhos daqueles que necessitam de apoio, de amparo, de afeto, de carinho, de amor, mais iluminaremos a trajetória deste outro e, consequentemente, nossa trajetória. Todos nós aqui temos o compromisso de ajudar, de cativar mais irmãos para um pensamento elevado, para a paz, para a harmonia, para o equilíbrio. Equilíbrio este que culmina não somente com um aspecto espiritual tão necessário no processo evolutivo, já que a permanência na Terra é tão curta, mas para o processo de elevação espiritual continuada, até nos tornarmos felizes permanentemente, por sermos ajudadores permanentes. Aqueles que transitam nas moradas da casa de Deus, que buscam ajudar aos que ainda não perceberam a importância da lapidação espiritual. A importância de saber acalmar, a importância de saber harmonizar, de saber perdoar, sobretudo de saber amar. Isto nos foi trazido por Cristo, que percebeu as leis de Deus e foi ao encontro delas e se deu conta de que todos nós precisamos entender estas leis de Deus, estas leis naturais, imutáveis, equilibradas, desde a pequena célula, a minúscula célula, até o nosso corpo de matéria, entrando por todas as ciências, aqui e fora daqui. Eu havia me proposto, antes de viajar para a Holanda, ao conversar com o coordenador da organização das palestras, a falar sobre a saúde do corpo e do espírito. E acabei não marcando isso na minha agenda. E hoje me veio a vontade, quando fiz minhas orações para aqui estar e pedir a Deus que me ajudasse, me veio a vontade de falar sobre a prece, como uma emanação de energia para o mundo. Isto está sendo percebido não somente do que diz respeito
a prece como um ato religioso, ou como um ato de religiosidade. Mas está sendo percebido também na ciência. A prece, a oração, como equilíbrio para o nosso corpo. A cardiologia está estudando isto. Os serviços, as unidades de terapia intensiva estão percebendo isto. A importância da prece na recuperação dos pacientes. A importância da oração na acalmia das nossas inquietudes, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Não a prece decorada, mas a prece simples, que vem lá do fundo do coração, do fundo da alma, para conversar com Deus. Uma conversa que entende que Deus sabe das nossas dificuldades e necessidades, senão não seria Deus. Mas que gosta, porque a prece produz a acalmia que precisamos, gosta de nos ver conversando com Ele. Conversar com Deus. Um pequenino, minúsculo ser conversando com Deus, por sermos parte desse Deus. Por Deus estar em nós, porque somos frutos da criação. Tudo é fruto da criação. E é pela obra de Deus que se conhece Deus. É pela obra de um cientista que se conhece a ciência. É pela obra de um matemático que se conhece a matemática. Se isto é válido na Terra, é pela obra de um escritor que se conhece o seu pendor, a sua capacidade de escrever. Os artistas não vendem quadros, os artistas vendem emoções, vendem sentimentos, vendem elevações. Então a obra de um artista é mostrar beleza. A obra de Deus é mostrar beleza. E nós somos a obra de Deus. Tudo que existe é obra de Deus. O equilíbrio tal que é observado em tudo, exige a existência de um Criador. O equilíbrio não se faz a partir do caos, ele se faz a partir do conhecimento, da inteligência, da elevação, da harmonia energética capaz de curar a mente, o espírito e o corpo. Estamos imiscuídos num contexto cósmico, imersos num contexto de sons, de energias que nós ainda não conseguimos perceber. Percebemos muito pouco. Olhamos e vemos pouco, ouvimos e escutamos pouco, palpamos e sentimos pouco ainda. E a forma de olhar e ver mais, ouvir e escutar mais, sentir mais, é conversar com Deus. É conversar com as criaturas de Deus. É tentar ser útil. É tentar produzir harmonia e paz. E, sobretudo, oferecer amor. Há todo um complexo de hábitos mentais e vícios morais prejudiciais que agridem a vida e a desnaturam. Conforme dirijas a mente, recolherás os resultados. Conforme dirijas teu espírito, a tua mente recolherá os resultados. Possuís todos os recursos ao alcance da vontade. Canalizando-a para o bem e para o mal, fruirás saúde ou doença. A forma como canalizarmos nossas orações, nossas preces, nossos entendimentos, nossas aspirações, nossas percepções da vida, estas escolhas que geram uma forma de encarar tudo que se nos acerca, na família, com os amigos, na sociedade, estas escolhas dão como resultado alegria ou tristeza. Dão como resultado paz ou impaciência. Dão como resultado indulgência ou não. Sobretudo, dão como resultado o brilho da elevação espiritual.
Tenha em mente, no entanto, que o teu destino é programado pela tua mente e pelos teus atos, dependendo de ti, a direção que lhe concedas. Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no livro Nascente de Bênçãos. Tenha em mente, no entanto, repito, que o teu destino é programado pela tua mente e pelos teus atos, dependendo de ti, a direção que o concedas. O que nos diz mais Joana de Ângeles? Momentos enriquecedores, Divaldo Pereira Franco também. Recurso valioso para todo momento ou necessidade, a oração encontra-se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. A oração é um instrumento pelo qual a criatura fala a Deus e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. É aquela vozinha que diz lá dentro: não faz isso, cuidado, que bom. Aquela vozinha que nós chamamos de intuição costuma ser a resposta divina quando elevamos o pensamento a Deus. Nossa intuição não nos engana. Ouçam a intuição. Ouçam a intuição que cada um tem. Não a renegues. Nossa intuição é consequência, não é por acaso. E se falarmos com Deus, seremos mais intuídos para a alegria da nossa existência. Allan Kardec, na questão 662 do Livro dos Espíritos, afirma que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. A prece, a oração peticionária pelo outro, é um ato da vontade de querer ser útil, de querer ser bom, de querer ser ajudar. E isto contamina o ambiente, porque a energia é vibração. E se é uma boa vibração, ela produz benefícios ao espírito e também ao corpo. Diz o espírito Emmanuel que o homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que seus ouvidos materiais não registram. Chico Xavier, Intercessão Pão Nosso, quinta edição do Rio de Janeiro, da Federação Espírita Brasileira. Os sons que nos cercam, muitos imperceptíveis, a maioria imperceptível, são numerosos e cada vez mais, com a evolução da tecnologia, dos aparelhos que utilizamos no dia a dia para comunicação e outras atividades, produzem vibrações que nós não conseguimos perceber e não conseguimos, inclusive, saber, pelo desconhecimento ainda, que implicações têm esses equipamentos em nosso corpo, em nossa mente. Frequentemente me perguntavam, como oncologista que sou, me perguntavam se o celular poderia dar câncer no cérebro. Não sabemos. Não sabemos a influência destas irradiações. A recomendação minha é que não aproximasse muito. Eu vivi uma geração de fumantes, que era chique fumar. Muito chique. Todos fumavam, em todos os ambientes. Voltei da Europa agora, meu Deus, como fumam na Europa. Hoje nós sabemos os malefícios do fumo, sobretudo na área da oncologia. Mais de 10 mil trabalhos científicos. Não sabíamos disso. E a cada passo vamos aprendendo. E vamos aprendendo pela possibilidade que temos de olhar e ver, ouvir e escutar, de estudar, de pensar, de refletir. Perguntaram a Einstein, certa feita, onde era o laboratório dele. Ele disse que era
na sala de estar, na poltrona, brincando com o cérebro. Era o laboratório de Einstein, pensando, elevando o pensamento. Todos nós temos um potencial para encontrar e para descobrir coisas que ainda desconhecemos. É só lembrar como éramos há 100 anos atrás, do ponto de vista das descobertas, e como somos hoje com a evolução da ciência. Então, a nossa capacidade de apreender e de aprender coisas é imensa. Imaginemos daqui a 200 anos como estarão nossos corpos, como estará a nossa sociedade. Não podemos imaginar que estará igual a hoje. É como negar o que aconteceu 100 anos atrás até hoje. Nos últimos 50 anos, tudo que ocorreu nos últimos 50 anos é muito maior do que tudo que ocorreu até os últimos 50 anos. Está tudo muito rápido. E está tudo ficando muito tecnológico e muito frio. Muito bom também, mas não pode prescindir do afeto. Não pode prescindir do humanismo. Não pode prescindir da religiosidade que nos eleva, que nos leva para o alto. E ainda esclarece Emmanuel, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. E é através dessa força que emulamos nossas orações e também força eletromagnética, e também direcionamos nossas vibrações benéficas em favor de outras pessoas, pois a oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios. Não a oração pensando que eu tenho que levar meu filho para a escola, não um Pai Nosso pensando que eu tenho que fazer compra no supermercado, mas a oração que sai aqui de dentro, no momento de conciliação espiritual conosco, com a gente mesmo, no momento de conversar com Deus e pedir luz para o nosso caminho maior, de modo que possamos avançar no processo da regeneração que está ocorrendo na transição planetária aqui no nosso planeta. Estamos vivendo a transição planetária. A regeneração não é do planeta. Não é o planeta que se regenera. Somos nós. Nós que viemos aqui para aprender. E na medida que aprendemos, e na medida que conversamos e fazemos, direcionamos uma vibração em direção a Deus, a bondade da criação, nós vamos percebendo a importância que é saber viver e viver bem, e o que nos faz realmente feliz. E isso faz com que avancemos no processo da lapidação espiritual e nos elevemos. O conteúdo vibratório dos nossos pensamentos, bem direcionados para nós, para a nossa família, para a sociedade, para os países que estão em beligerância, em guerras. Essa vibração somada por milhões e milhões de pessoas vindo realmente do fundo de nosso espírito, de nossa alma, que é o espírito encarnado, ela tem condições de abarcar esse negativismo, estas maldades que ainda não conhecem e não perceberam a razão de ser e existir aqui no planeta, voltados para o poder, voltados para o materialismo, puro e simples. A forma de equilibrarmos nosso planeta é nos elevarmos. A forma de controlarmos a maldade é sermos bons e trazermos mais espíritos bons ao nosso lado, de modo que a maldade perceba que tem que se redimir, que precisa se reinventar, que perceba que ser feliz é poder ser bom. Esta é a importância de todos nós para a regeneração nossa. O planeta é fantástico, é maravilhoso. Olhem a Lua quando saírem daqui. O planeta é lindo. Tem tudo o que precisamos para sermos felizes.
quando se fala em regeneração, em Gênese, a Gênese, o 5º livro do Pentateuco de Kardec, é a regeneração nossa. Porque para cá, por isto, o Brasil é considerado como a pátria do Evangelho e o celeiro do mundo. Por que pátria do Evangelho? Porque para cá, de acordo com as Escrituras, vieram espíritos que precisam se regenerar. Nós, todos, sem exceção. E na medida em que nós somos uma das nações de maior espiritualidade do planeta, Brasil. Por isto é a pátria do Evangelho. É a nação que tem uma espiritualização muito forte. É uma nação com o maior número de espíritas do planeta. Por isso é a pátria do Evangelho. Porque é voltada para a elevação espiritual. E na elevação espiritual, através do pensamento vibratório benéfico, é possível regenerar mais e mais aqueles que aqui chegam. E chegam aqui para ser regenerados por nós. Estamos aprendendo que o processo de comunicação com a vibração do Criador é que permitirá a regeneração. Estamos aqui para isto. Para mais e mais sermos luz para aqueles que nos acompanham. E aqueles que percebem a importância destes pensamentos, que aqui vêm, visíveis ou invisíveis, sentem a alegria que pode conter o espírito capaz de participar deste processo, de ajuda, de apoio, de ajudador. O que nos diz André Luiz sobre os passes que podem ser transmitidos à distância através das vibrações que são doadas e veiculadas pela ação da prece. No passe magnético, aquele que se baseia na prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico se recomponha para o equilíbrio indispensável. A vibração da prece, do passe magnético, a vibração de uma oração bem direcionada, vinda do fundo do coração, nos dá segurança, nos dá força, nos dá energia para superarmos nossas mazelas, nossas vicissitudes. Jesus recomendou que orássemos uns pelos outros, num convite à solidariedade fraternal. Ele assim o fez, a fim de que nos ajudemos através das ondas mentais da comunhão com Deus. Ondas mentais. Sem que isso signifique a instituição de profissionalismo religioso. Profissionalismo religioso. Cada um, cada qual, independentemente de todos, direcionando sua energia com a vontade de ser útil, de fazer o bem, de melhorar os relacionamentos em casa, no trabalho, na sociedade, isto por si só, individualizado, dentro de casa, em qualquer canto, sozinhos, consegue influenciar o meio que nos rodeia. Não precisa gritar alto, aparecer, mostrar, gritar nas sinagogas, orar alto para mostrar que está orando. Não precisa. No seu carro, no seu canto em casa, tomar alguns minutos, elevar o pensamento voltado para aquilo que desejamos que aconteça nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade, no trabalho que desenvolvemos. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os fulcros de energia mantenedora da vida. A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a percepção de realidade normalmente não detectadas, que fazem parte do mundo extrafísico. A oração induz a paz e produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral. Oremos do fundo da nossa alma. Na oncologia, eu vivi experiências
muito difíceis. Eu sou oncologista desde os anos 70, quando nada praticamente existia para tratar o câncer. Só havia cirurgia, radioterapia e alguns medicamentos. E eu vivi muito a experiência do desencarne dos meus pacientes e aprendi muito com eles. Muito com eles, muito mais com eles até do que a família deles. E uma situação que vou lhes relatar, me ocorre agora, foi de uma paciente que me foi encaminhada de Xanxerê por um colega oftalmologista. Essa paciente tinha diabetes e havia perdido um olho. E o colega viu no outro olho, que seria o olho são, uma pequena mancha. E me encaminhou para avaliação. Ele suspeitava de algo mais sério. Na avaliação, eu percebi que esta paciente tem um melanoma ocular. E o tratamento do melanoma ocular era retirar o olho. E essa paciente só tinha aquele olho. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida profissional. Eu olhei para a paciente, baixei os olhos, orei. Ela ficou me olhando. E aí, procurei explicar a ela, baseado na minha fé, baseado na minha esperança na vida futura, explicar a ela que a presença dela, independentemente de poder ver com os olhos, era extremamente importante e que ela estava passando por um processo de aprendizagem e que a cura significaria um procedimento terapêutico que a deixaria sem um dos órgãos do sentido. Eu fiquei 1 hora, isso que eu disse agora em 2 minutos, eu demorei 1 hora para explicar para ela com muito cuidado. Nós dois chorando. Vocês imaginem dizer a uma paciente que só tem um olho, que precisa retirar o outro olho. Imaginem ela indo na maca para o centro cirúrgico, olhando e vendo que seria a sua última visão. Aí eu vi que as dificuldades que eu tinha não eram nada, não significavam nada, não me faziam sofrer nada frente a uma experiência como esta. E tantas outras, porque no começo eu atendia criança e um dos tumores comuns é da retina. As mães, os pais não conseguem perceber no neném quando tem problema na retina e isto evolui e vira um tumor de retina chamado retinoblastoma. Existem sinais que os pais podem perceber, mas não são orientados para isto. O olho de gato, o brilho diferente, porque a criança não diz que não está enxergando. Quantos pacientezinhos eu atendi com retinoblastoma? Alguns tinham que retirar os 2 olhos. Isto não é nada no que diz respeito aos meus sofrimentos. Isto não é nada. E tentar ser útil frente a estas dificuldades é uma forma de conversar com Deus. Estes são duas vivências, mas eu tive vivências muito felizes de pacientes desenganados que conseguiram um tratamento e totalmente recuperados. Isso foi acontecendo mais, até os dias de hoje, em que nós temos muita alternativa terapêutica. Então, nossos sofrimentos precisam ser comparados com os sofrimentos que existem nesse mundo. Nos presídios, nos hospitais, nas favelas, naqueles que estão envolvidos no processo de drogas, de vícios. Nossos sofrimentos são diminutos frente ao grande sofrimento de um planeta que necessita de regeneração dos espíritos. Por isto, meus irmãos, eu conclamo a todos para não se vitimizarem com seus sofrimentos, olharem os sofrimentos que tem nesse mundo, não que os seus não sejam importantes, mas olharem com uma oração peticionária pela paz, pelo equilíbrio, pela saúde neste mundo, porque tudo é consequência. Os retinoblastomas são consequência, os melanomas são consequência, nada disso é causa, é consequência de uma herança do passado pretérito, é consequência de uma herança atual
por desequilíbrios que foram provocados espiritualmente em um dado momento da existência do espírito. Porque numa criança pode ter um espírito muito idoso, muito velho, que já passou por muitas encarnações. Assim como num idoso pode ter um espírito muito jovem, que passou por poucas encarnações. Portanto, ainda temos muito a aprender sobre estas coisas. A mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-as de forças espirituais e lucidez. Terapia valiosa, a oração atrai as energias refazentes e reajustam moléculas orgânicas no mapa do equilíbrio físico, ao tempo que dinamiza as potencialidades psíquicas e emocionais, revigorando o indivíduo. Quando o enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças que vitaliza os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhes as defesas. O indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que acolhe e que emite. O pessimista autodestrói-se, enquanto o otimista autossustenta-se. A mente que vincula a oração ilumina-se sem desprender vitalidade, antes aurindo-a e mais expandindo a claridade que possui. Envolvendo-se nas radiações da oração a que se entregue, logrará o ser a enriquecer-se de saúde, de alegria e de paz, orgânica e, sobretudo, espiritual. Porquanto a oração é o interfone poderoso pelo qual ele fala a Deus, e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebe a resposta do Pai. Ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração a de maior significado e a mais simples de ser utilizada. Aquele que crê nas próprias possibilidades desenvolve-as, aprimora-as e maneja-as com segurança. O indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que acolhe e que emite. Temos tendência a sempre pensar negativamente em relação ao futuro, tendência a ter medo, tendência à insegurança. O medo, a insegurança, a falta de uma energia forte nos torna escravos da maldade. Só somos fortes quando o nosso pensamento é forte, em direção à bondade, em direção à paz, em direção ao equilíbrio orgânico, equilíbrio psíquico, equilíbrio espiritual. Porque é este o equilíbrio que existe no universo do Criador, que impede de trilhões, sei lá quantos, só na nossa galáxia, na Via Láctea, são bilhões de planetas, não se esbarram, andando a 800 mil quilômetros por hora no espaço. Imaginem uma galáxia com o nosso Sol, bilhões de planetas deslocando-se a 800 mil quilômetros por hora sem riscos. Que equilíbrio maravilhoso é este? Portanto, quanto mais nos voltarmos para a grandiosidade da criação, com nossos pensamentos positivos, mais estaremos integrados a essa energia, a estas boas energias. E menos nosso corpo e nossa mente sofrerá. Na luta humana, há um verdadeiro combate evolutivo, em que milhares de almas caem diariamente nos meandros das próprias complicações emocionais, sem perceber que as forças inferiores a surgirem do nosso passado nos espreitam e geram em nosso prejuízo dolorosos processos de obsessão, retardando-nos o progresso por intermédio dos pensamentos desequilibrados com que se justapõe nossa vida íntima. O que nos diz Francisco Menezes Dias da Cruz no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier? Vemos, tanto nos círculos terrestres como nas regiões inferiores da vida espiritual, as enfermidades, alucinações que se alojam na mente ao comando magnético dos poderes da maldade, da sombra com as quais estejam em sintonia. Podemos ser mais fortes. Temos potencial para isto. Podemos ser mais
brilhantes, mais úteis à nossa sociedade, à nossa família, a nós mesmos. Porque temos como vocação sermos elevados e felizes, como destino sermos elevados e felizes, nem que dure centenas de encarnações, mas a cada encarnação se amealha um novo conhecimento pela lei do progresso. Repito, imaginem como estávamos há 100 anos atrás e como estamos hoje, nos progressos das ciências, da matemática, da química, no progresso da percepção da espiritualidade, que até então, na Idade Média, era uma grosseria, era uma violência, era uma dominação. Hoje nós já percebemos a possibilidade da comunicação entre energias, a nossa espiritual, com aquele espírito que tem energia, mas não tem mais o corpo de matéria, que pode comunicar-se através do mecanismo mediúnico. E tantas experiências que nos são comunicadas através da mediunicidade nos fazem cada vez mais crer na existência da vida futura elevada com a possibilidade do progresso continuado. Portanto, meus irmãos, sejam muito felizes. Façam uma oração vibrante essa noite. Olhem a lua. Vejam que maravilha está a nossa lua hoje. Olhem a beleza que é poder estar vivo e viver. Olhem a beleza que é ter uma família, ter um amigo, orientar um filho, ter com quem contar. Olhem a importância disto. E olhem por aqueles que sofrem, que têm dor, que têm medo, com suas orações. Que Deus nos inspire, nos ilumine e nos ajude a ajudar.